Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e você está no Bora Mundo e nós estamos em mais um vídeo de psicologia. Nós estamos continuando falando sobre a psicologia do desenvolvimento humano, certo? Nesse vídeo a gente está continuando a ideia do Vygotsky sobre desenvolvimento humano e um ponto de ênfase muito grande na teoria do Vygotsky é o desenvolvimento infantil. Por quê? Porque está lá no desenvolvimento infantil as primeiras e principais ferramentas do desenvolvimento. Isso é importante, certo? Bom, vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a visão do desenvolvimento infantil e nós vamos continuar. Quem viu o vídeo anterior, você já sabe, eu falei sobre 3 pontos importantes e aqui a gente vai falar sobre 2 que são mais curtinhos, tá? A gente vai falar sobre o aspecto cultural e sobre o aspecto histórico, tá certo? São 2 aspectos que são diferentes, só que na teoria, em certos momentos, inclusive o Luria vai colocar isso como um ponto interessante, eles vão se mesclar e isso é bem interessante, tá? Bom, vamos falar então aí sobre o aspecto cultural, tá certo? O aspecto cultural, na teoria do Vygotsky, eu diria que ele é junto com o aspecto histórico, né? São os aspectos principais, a principal estrutura. Como eu disse no vídeo anterior, você que não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior desde o começo. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima, certo? O card para você ver toda a playlist de psicologia do desenvolvimento. É muito importante, tá certo? Porque nós começamos utilizando as teorias do Piaget e chegamos até Vygotsky, tá? A gente vai perceber que é o seguinte, essa característica do desenvolvimento humano está extremamente relacionado com a história, com a cultura em que ele nasce e ele vai se desenvolver, é um ponto principal nas características psicológicas para o Vygotsky, tá? Então, ele olha para essa criança em desenvolvimento e ele entende logo de primeira que essa criança ela está inserida num meio social, ela está inserida numa dinâmica social, onde passa por um processo histórico, onde é construtora de um processo histórico, é resultado de um processo histórico e cria cultura e vive cultura e se dinamiza no meio da cultura. Então, quer dizer, a criança não é um ser isolado, o ser humano não é um ser isolado, ele acontece, ele se desenvolve dentro de aspectos culturais e históricos, como nós já vimos, certo? No vídeo anterior nós falamos dos aspectos instrumentais. Então vamos lá, vamos falar do primeiro aspecto cultural, tá certo? A primeira coisa interessante é que nós vamos entender que esta criança aqui, certo? Ela vive num meio de estrutura, no meio estruturado de tarefas, tá? Isso é interessante porque a criança nasce e a gente já vê assim, como é que eu posso falar? Em todo o meio de desenvolvimento cultural, científico, desde que a criança nasce, você pode pegar dos povos mais, vamos dizer assim, primitivos, indígenas, por exemplo, até o povo mais evoluído tecnologicamente, né? Uma dinâmica de fazeres, de tarefas, uma dinâmica de trabalho com ferramentas, com instrumentos, tá? Quando eu falo ferramenta e instrumento, eu não tô falando, gente, martelo, essas coisas, tá? Eu tô falando aquilo que ajuda o ser humano a desenvolver cultura, a criar cultura, tá? Bom, eu não vou explicar com detalhes isso porque eu expliquei no vídeo anterior. Eu falei sobre instrumentos lá no vídeo anterior, então veja, tá? Então, a criança vai nascer nesse meio aí, tá certo? Essas estruturas de tarefa, certo? E tem 2 pontos que eu coloquei aqui que são importantíssimos que o livro vai colocar pra gente. O livro coloca 2 características principais dessa visão da psicologia do Vygotsky. A primeira característica é a de tarefas, tá certo? Essas tarefas que são uma coisa inerente. O que é uma coisa inerente? Isso faz parte do desenvolvimento humano desde o momento que ele acontece, que ele surge, tá? Por quê? Porque o ser humano ele vai se desenvolvendo e no meio do processo da cultura, do processo histórico, certo? Desde pequeno, ele vai participando de uma dinâmica de fazer para que aquilo aconteça, né? Então, por exemplo, você pega um bebê e uma criança, como é que ela desenvolve no seu período sensório-motor, no seu período onde o sistema motor dela está começando a funcionar melhor? Ela vai fazer atividades e tarefas. Então, por exemplo, como é que ela vai aprender a escrever, né? Ela vai primeiro aprender a pegar na caneta de qualquer jeito, assim, tentar riscar, porque ainda ela não está preparada mentalmente, certo?
para lidar com esse instrumento. Mas isso vai se tornar um instrumento na mão dessa criança. Isso que é bacana. Então, essas tarefas aí, elas estão relacionadas com uma importância, junto com o outro ponto, que é o instrumento físico-mental, tá? Então, esse aspecto cultural, ele tem o que de importante, certo? É o fato de que as tarefas e esse aspecto aqui físico-mental, de você usar o seu corpo físico e de você usar a sua capacidade mental e você elaborar e executar tarefas, isso mostra um desenvolvimento que vai criar o quê? Vai criar a cultura humana, certo? E quando você cria essa cultura, para o Vygotsky nós estamos criando aquele patamar de poder mental que não é aquele poder mental, aquela dinâmica mental dos animais. É um poder mental acima aqui, tá certo? É aquela linguagem que vai dar uma capacidade superior, tá certo? Ao ser humano. Então, olha só, a criança se desenvolve, existe esse aspecto aí cultural. Dentro desse aspecto cultural, nós temos essa dinâmica de tarefas. Essa dinâmica de tarefas, ela vai ser executada com instrumentos que nós vamos dominando. Esses instrumentos estão entre as situações de domínio físico e de domínio mental. Nós criamos esses instrumentos. Ao criar esses instrumentos, nós criamos a cultura. Coisa que os animais não fazem. Eles fazem de uma forma muito mecânica, instintiva, e isso tende a não evoluir. Nós evoluímos, tá certo? Se um dia nós criamos a roda, hoje nós vamos de avião, tá certo? Por quê? Porque a tecnologia vai evoluindo. O animal, ele nunca vai criar roda, tá certo? E ele nunca vai voar de avião por ele mesmo, tá? Então, isso é criar essa cultura. Então, isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. E isso está colocado lá no comecinho de quando o bebê começa a se desenvolver. Ele vai se envolver e se desenvolver esses dois aspectos que a gente falou, tá certo? Esse é o aspecto cultural do desenvolvimento humano para o Vygotsky, certo? Agora vamos para o segundo ponto aqui, tá? Sobre essa questão de o ser humano ser diferente do animal, as características, o porquê que ele é diferente, porquê que o ser humano constrói a cultura, constrói o domínio de instrumentos. Tudo isso eu falo no vídeo de psicologia, aliás, nos vídeos de psicologia aqui no canal. Eu tenho uma playlist de psicologia usando o livro Filosofando, que é top, você precisa ver. Eu vou até marcar aqui para os senhores, porque eu vou colocar o card aqui em cima, ó, da playlist. Você clica depois que acabar o vídeo e vai lá ver. Com certeza você vai gostar, certo? Bom, vamos para o segundo aspecto, que é o aspecto histórico, tá certo? Esse aspecto histórico aqui é o seguinte, o Luria vai ser um dos que também vão colaborar com essa questão dessa pesquisa, dessa visão histórica. Inclusive, ele vai dizer que esse aspecto histórico, ele está muito ligado ao aspecto cultural, tá certo? A diferença do aspecto histórico para o aspecto cultural é que quando a gente observa e pensa no aspecto histórico, nós estamos pensando em um processo histórico, e um processo que demanda um tempo, tá? Um processo de tempo e muitas vezes um processo de espaço, tá? Então, quando nós pensamos esse aspecto histórico do desenvolvimento humano, é olhar para o desenvolvimento humano desde o seu princípio até hoje e ver como esse aspecto vai se desenvolvendo, como é que ele vai acontecendo, certo? Lembra que se você não viu, eu também acho legal você ver isso lá na teoria do Piaget, tá? Ó, é nessa playlist aqui, vou deixar de novo a playlist do desenvolvimento aqui pra você, aqui em cima, tá? Vai lá da teoria do Piaget que você vai ver que eu vou falar, tem 2 vídeos que eu falo sobre aspectos do desenvolvimento humano e os fatores do desenvolvimento humano. E você vai ver que tem características do desenvolvimento humano que nos acompanham desde os primórdios, tá certo? E é disso que o aspecto histórico está falando. A história, ela vai mostrar e ela vai carregar aspectos importantes do desenvolvimento humano, tá? E aqui então a gente vai falar de 2 pontos importantes desses aspectos, tá? Aspecto
que é histórico, tanto histórico quanto cultural. Como eu disse, o Luria mesmo vai colocar que esses dois vão acabar em certo momento se misturando, mas eles têm características diferentes, tá certo? Bom, o primeiro ponto aqui, ó, é o seguinte, é os instrumentos que criam a cultura humana, tá? Então, quando nós vamos observar a história, nós vamos prestar atenção e vamos observar o seguinte: você está vendo o desenvolvimento humano, certo? Você está vendo a história acontecer, o tempo passar, o ser humano vai transitando no tempo da história, vai construindo a história, vai sendo o personagem da história e ele vai ser o resultado da própria história que ele constrói, inclusive. E aí o que vai acontecer? Você vai ver uma característica importante que é exatamente isso daqui, certo? Que esses instrumentos que o homem cria, esses instrumentos eles são a história, tá? Como colocou aqui, ó, instrumentos que criam a cultura do homem. Então o homem, no processo da história, vai criar instrumentos, e esses instrumentos vai criando a cultura do homem. Quando que é interessante você perceber essa diferença? Quando o homem ele se diferencia do animal. O domínio instrumental que o homem tem faz com que ele crie e amplie as possibilidades. E isso faz com que a cultura do ser humano seja uma coisa muito mais ampla, tá certo? Essa diferenciação do homem para o animal, essa observação é interessante. Então você vê que o homem é diferente do animal, e quando você olha para o homem, o desenvolvimento que o homem faz criando esses instrumentos, tá certo? No processo da história, dá para o homem essa cultura, faz com que surja essa cultura que é uma cultura do homem, que é diferenciada e que é somente, particularmente, deste homem, certo? Outra pontuação importante é o desenvolvimento dos aspectos superiores, tá? Como nós vimos na teoria do Vygotsky, existem aspectos superiores, tá? Esses aspectos superiores eu já falei no vídeo 1, volta lá no vídeo 1 pra ver, tá certo? Eu vou deixar, aliás, tá na playlist que eu já deixei aqui do desenvolvimento humano, você vai lá na playlist, vai ter o primeiro vídeo do Vygotsky, pega dele e já vê todos, tá certo? É rapidinho. Esse aspecto superior aqui do Vygotsky é o que ele mostra como diferença entre o homem e o animal e a característica particular do homem, tá? Então o homem ele tem um aspecto superior ao do animal e esse aspecto superior é essa capacidade de criar cultura, desenvolver cultura, tá? Isso daqui, lógico, em resumo, vai lá que você vai ver mais sobre isso, certo? Esse aspecto superior ele tem algumas características. Ele só é possível porque tem características muito diferentes das características dos animais, certo? Como, por exemplo, o homem, ao criar essas ferramentas, ao criar esses instrumentos, ao manejar instrumentos, ele se desenvolve de uma forma muito interessante. Uma dessas características desses instrumentos que ele cria, que vai dar característica ao ser humano, à cultura humana, é a linguagem. Lembra que eu falei pra você que quando eu falo de instrumento, quando eu falo de ferramentas, eu não estou falando exatamente do que nós conhecemos como ferramenta de uma forma popular, que é as ferramentas tradicionais de construção, né? Não, eu estou falando daquilo que o homem usa para ser homem, para se desenvolver, transitar, se manter na cultura humana, tá? Essas ferramentas, uma das ferramentas é a linguagem. O homem ele então desenvolve essa linguagem. Isso vai ser uma ferramenta da cultura humana. Isso vai trazer um traço superior ao homem. O domínio, o desenvolvimento e a criação dessas linguagens, desses símbolos, tá certo? Isso, lógico, vai estar junto com outras coisas que nós vamos desenvolver, como aritmética, ciência, todas essas características que o homem ele vai desenvolvendo e faz com que seja diferente o seu processo cultural e muito mais amplo do que o do animal, tá? Esses são aspectos superiores. Esses dois pontos aqui é para você entender que você percebeu o tamanho da dinâmica de coisas que o homem cria no seu processo de desenvolvimento, que vai trazer um campo onde o homem se desenvolve historicamente, socialmente, certo? Pessoalmente, também de forma subjetiva. Tudo isso está dentro do quê? De um aspecto histórico, de um processo histórico. Então, Vygotsky olha para o homem e fala assim, olha, nós temos que olhar o processo cultural do homem. Esse processo cultural do homem está embutido dentro de um processo histórico, e esse processo histórico a gente vê que carrega, como lá no primeiro ponto, aspectos instrumentais de desenvolvimento.
certo? Então é isso que nós vimos hoje, tá? Então, em resumo, os aspectos culturais que nós vimos hoje, tá? Que essa construção que o homem faz diferenciada com domínio de tarefas e instrumentos, e nós vimos os aspectos históricos, tá certo? Aonde essas características que fazem o ser humano desenvolver a cultura dele está dentro de um processo histórico. Você precisa olhar historicamente para entender o que é esse ser humano e o que ele vem a ser, tá certo? Acho que é isso. Bom, então olha só que legal. Se você pega o vídeo 1 do Vygotsky, você vai ver que nós já trabalhamos vários pontos aqui. E nós chegamos agora em 3 características importantes sobre o desenvolvimento infantil. Esses 3 pontos é para vocês verem como é que o Vygotsky olha e entende o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil por Vygotsky, como você percebeu depois de ver esses 3 pontos, está embutido em principais características, que são essas 3 que nós vimos, e você já entendeu como é que elas funcionam, certo? Bom, eu acho que é isso, espero que você tenha gostado. Lembre, se você precisa fazer anotações, volta, vê o vídeo, vai devagar, vai dando pause, vai anotando, vai fazendo um rascunhão que nem eu faço, ó, que você vai ter aí então a sua colinha bacana e o seu estudo bacana. Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós estamos em mais um vídeo de psicologia. Hoje nós vamos falar de psicologia sociohistórica e vamos falar do Vygotsky e a psicologia sociohistórica, da qual ele é referência, tá certo? Então vamos falar um pouquinho do Vygotsky e hoje eu vou fazer um pouquinho de uma leitura sobre os principais pontos da teoria dele, vou explicar um pouquinho cada ponto. Isso é importante para você entender para que caminho vai a teoria do Vygotsky, que é tão importante e principalmente aqui no Brasil. É a linha de psicologia sociohistórica dominante, certo? Então vamos lá. O Vygotsky, né, ele é o seguinte, ele vem com uma nova abordagem, que é essa psicologia sociohistórica, tá certo? É uma coisa importante aí, que eu já falei em outros vídeos, mas é importante você saber, né? Ele veio da União Soviética, ele ficou um bom tempo aí com o conteúdo que ele estava estudando sendo abafado, tá certo? Ele tinha 2 companheiros aí de estudos, tá certo? E um tempo depois ele começou a ser lido, ser estudado, e agora ele tá aí bombando, tá certo? Como uma grande linha da psicologia sociohistórica, talvez a principal. Bom, o que acontece é que ele vem aparecer depois do pós-guerra, depois de 1917, né, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Revolução Russa. Então ele vai escrever o seu conteúdo aí, e lá para depois de 1937, mais ou menos, vai ser começado a entender e a ser encontrado e desenvolvido seu conteúdo, tá certo? O que acontece é que, de fato, o seu conteúdo no Ocidente só vai aparecer e ser liberado para estudo, né, pela União Soviética lá para os anos 70, e aqui no Brasil ele vai influenciar a psicologia no Brasil na década dos anos 80, tá certo? Então, quer dizer, muito tempo depois aí dele ter produzido o seu conteúdo, os seus pares também, os seus 2 parceiros, terem desenvolvido mais o seu conteúdo, é que vai acontecer da teoria dele alcançar realmente um público, a academia e tudo mais. Porque ele ficou muito tempo sendo ocultado o trabalho dele, certo? Bom, e aí nós temos então a vinda dele aqui nos anos 80, certo? Uma coisa importante aí que nós temos é onde ele influenciou. Isso é importante para você saber, porque se você for ler essas 3 linhas da psicologia, o cara vai estar lá. Ele influenciou de uma forma assim, ele é a referência, né, em três áreas importantes da psicologia, né? Nós temos a psicologia do desenvolvimento, a psicologia social e nós temos a educação. Não psicologia da educação, a própria educação, a forma de se pensar a educação, de se estruturar a educação, se estruturar a didática, se estruturar as intenções, dinâmica escolar, estrutura da escola também. Existem ideias dele que são aplicadas seguindo as teorias do Vygotsky, tá certo? Então, ele influenciou de uma forma extremamente ampla a psicologia sociohistórica e construiu grande parte do que é a teoria sociohistórica. Ele morreu muito cedo, se não me engano, com 37 anos, mas os seus companheiros, o Leontiev e Luria, eles deram continuidade aos seus estudos. Então isso é muito importante saber, que não morreu na praia, né? Tem muito conteúdo para ser lido do Vygotsky e dos seus pares. Bom, segundo ponto importante, que é o seguinte, tinha uma estrutura de psicologia, de pensamento, que era a tradição positivista
E uma das coisas importantes que o Vygotsky veio trazer com a sua teoria foi a superação desse tipo de visão. Eu não vou explicar aqui qual era a tradição positivista nesse vídeo, porque é legal fazer um vídeo só para ela, tá certo? Mas ele veio superar esse tipo de posição sobre o entendimento da psique humana, tá? O que acontece é o seguinte, olha só. O grande ponto de superação é o seguinte, a construção histórica, social e material do homem. Então, o Vygotsky ele olhava para o desenvolvimento da psique humana, desenvolvimento do homem, não só como algo isolado da sociedade, onde o homem nascia com uma série de características que eram separadas da sociedade, e a sociedade influenciava uma ou outra coisa, né? Como se o homem fosse dono de si, dono das suas atitudes. Ele vai vir falar que, na verdade, o homem ele é uma construção. Ele é uma construção como? Histórica, social e material. O homem ele está presente na história, ele está presente na sociedade, então, da mesma forma que ele forma a sociedade também forma os traços do homem, tá certo? Como, por exemplo, a nossa educação. E o homem também, ele é um fator material. Ele não é abstrato. Você consegue entender o homem entendendo e investigando as suas relações sociais, de forma grupal e individual, tá certo? Então, quer dizer, supera a ideia do homem que transcende, que já nasce com as suas características, não. O homem, ele é produto do seu meio. E, lógico, a gente começa a estudar e ver vários pontos importantes e começa a prestar atenção. Tem um vídeo que eu vou deixar, indicado aqui, que vocês precisam ver, vou até anotar aqui, ó, que é um vídeo onde eu, inclusive, deixo um exercício que o livro fala, e o vídeo tá aqui nessa playlist, hein? Eu vou deixar aqui em cima. E ele dá um exercício para você fazer, para você ver como é que funciona, você entender que a psicologia, para entender o homem, precisa ter dentro da sua mecânica científica a postura sócio-histórica. Você precisa entender o homem se desenvolvendo no seu meio, na sua sociedade, para você conseguir pensar a psique humana, certo? Então isso é importante. Vou deixar o link aqui, quando acabar esse vídeo, tem uma bolinha, aparece, você clica, tem lá os vídeos que eu recomendo, você clica e assiste. É top, tá? Então, essa questão da superação é muito importante, porque muda a visão do homem, né? A visão sobre como analisar o homem, como entender o homem, como entender a psique. E agora, entendendo que o homem faz parte da sociedade, é um meio, e é um produto do meio da sociedade, agora também muda a forma de entender a própria sociedade, certo? Já que o homem muda a sociedade também o transforma. Olha que interessante. Então, quer dizer, muda totalmente a visão de você entender a psique humana, certo? Próximo ponto importante, então, já falamos o básico, vamos à teoria em si, tá? Principais pontos da teoria. Vamos lá. Inclusive, esses pontos, eles foram deixados, né, e adotados pelo Luria e Leontiev, pelos seus pares, né, que ajudavam e desenvolviam com ele essa visão, essa psicologia. Depois que ele falece, eles dão continuidade. Então, são pontos importantes para entender a base que o Vygotsky usava para se pensar o estudo da psique humana, certo? Então, vamos lá. Vamos ponto a ponto. E agora eu vou ter que ler, porque aqui tá de uma forma bem clara, não tem como eu resumir mais do que isso, tá certo? O livro que eu tô usando é o Psicologias. Quem quiser, o link tá aqui na descrição, compre-o e vale muito a pena, tá certo? Tem mais de 150 vídeos de psicologia aqui no canal, aproveita. Vamos lá então. Primeiro ponto da teoria. A compreensão das funções superiores do homem não pode ser alcançada pela psicologia animal, pois os animais não têm vida social e cultural. Primeira coisa, o homem constrói cultura, tá? Então, primeiro ponto da teoria dele aqui, o homem constrói cultura. Temos que entender que o homem é diferente dos animais. O homem vive em sociedade e constrói cultura. Então, no homem existe isso daqui, ó. Existe uma coisa importantíssima, tá certo? Que são as funções superiores. Superiores aqui, superiores às funções do animal, as funções mais consideradas naturais. O homem, ele tá além dessas funções, né? E a gente vê que tem funções superiores porque ele produz duas coisas. Ele produz sociedade e cultura dessa sociedade. Então, ele produz uma dinâmica muito superior à dinâmica dos animais. Então, isso que é importante entender, que o homem não tem esse estado animalesco. O homem é produto de uma sociedade racional e dinâmica,
certo? Segundo ponto importante, as funções superiores, que agora você já sabe o que é, do homem, não podem ser vistas apenas como resultado da manutenção de um organismo que já possui, em potencial, tais capacidades. Segundo ponto, funções superiores estão na interação social, tá certo? Não dá para entender as funções superiores como superpotências do organismo. Por exemplo, o homem ele é inteligente porque no organismo dele existe algo do além. Na verdade, essas funções superiores, essas capacidades cognitivas que o homem tem, elas não são puramente habilidades do organismo, mas elas são resultados de uma dinâmica de sociedade. Um exemplo simples e interessante: o homem caça, né? Quando nós éramos caçadores e coletores, nos primórdios, caçávamos e coletávamos. Então a gente era lá, caçava um bicho, caçava um porco, comia o porco de imediato. Depois o homem vai criar uma pequena arma, por exemplo, uma arma pontuda. Já facilita, ele começa a tirar o couro dos animais, comer a carne e separar as partes. Já que agora está mais fácil para ele caçar, ele já começa a se locomover menos. Isso significa que a sua mente vai fazer conexões neurais e ela aprendeu uma nova função e vai desenvolver. Socialmente, ele consegue caçar e coletar mais, porque a ferramenta ajudou ele a desenvolver uma caça mais eficiente. E aí já vai mudando o corpo de sociedade, porque agora, sendo mais habilidoso, os homens começam a viver de forma mais prática em sociedade, em grupos maiores, porque agora eles conseguem produzir e dividir a técnica de caça, né? Então se faz ali mais rápido de caçar, então eles conseguem caçar animais maiores ou em maior volume, maior quantidade, e aí conseguem dividir, eles começam a trabalhar juntos para caçar, para colher, começa a transitar menos, porque você consegue caçar mais rápido, não precisa ficar mudando de ambiente, território para achar animais, né? Então vai se construindo uma nova percepção de mundo, uma nova ideia. Olha só, o homem vai ficando menos habilidoso, por exemplo, fisicamente, porque agora ele está cognitivamente construindo ferramentas. Então as ferramentas vão mudando o ser, o formato do homem, a capacidade intelectual, vai mudando a capacidade física. Então, na verdade, vai fazendo uma série de mudanças importantes, certo? E o que vai acontecer nessa ideia que a gente está vendo aqui é que essas funções superiores, depois de todo esse estudo, de todo esse entendimento, não dá mais para acreditar que potências cognitivas do ser humano, como atenção e uma série de outras coisas, tá certo? Elas simplesmente estavam lá. Elas foram sendo desenvolvidas conforme o homem foi desenvolvendo, foi criando sociedade, criando cultura, e a cultura e a sociedade foi desenvolvendo esse homem, certo? Então, esse segundo ponto é importantíssimo. Terceiro ponto, já vou deixar aqui, tá gostando, tá curtindo, compartilha com a tua sala pra galera curtir também. Vai lá no grupo da faculdade, compartilha o canal, compartilha o vídeo. Tamo junto, certo? Terceiro, a linguagem e o pensamento humano têm origem social. A cultura faz parte do desenvolvimento humano e deve ser integrada ao estudo e à explicação das funções superiores. Então, aqui ele está falando sobre linguagem, tá certo? É origem social. Isso também é importante, isso é uma coisa fácil de você detectar. A origem da linguagem e o pensamento, primeiro, são duas coisas que estão juntas, tá certo? Nós vamos ver em outros pontos, mas, por exemplo, quando você aprende uma língua, essa língua traz uma série de culturas. Essa linguagem mostra formas de você se expressar fisicamente. Então, você não consegue ter uma linguagem, tá certo? E um tipo de pensamento. A linguagem é produto do pensamento. Inclusive, nesse livro aqui, se não tem, vai ter, mas eu acho que já tem. Depois você dá uma olhada aqui no canal. Tem um texto que é bem complexo, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Pensamento e Palavra, que é do Vygotsky, que ele explica exatamente essa questão do pensamento e da linguagem. É um texto complexo. Depois, com certeza eu vou decifrar esse texto aqui, vou explicar direitinho para vocês. Se não tiver, vai ter aqui no canal, é só procurar, tá certo? Então, quer dizer, o que ele está falando? Que não tem como separar a linguagem do pensamento. A linguagem é o resultado do pensamento e o pensamento também é o resultado da linguagem. São questões integradas, tá certo? Significa mais ou menos assim, ó. Se eu não falar palavrão, vou colocar um exemplo muito chulo da sociedade. Se eu não falar palavrão,
palavras de baixo escalão, né? Eu vou me dar melhor nas relações sociais em um lugar onde isso não é bem-vindo. E esse lugar é um lugar onde eu pretendo conseguir uma proposta de emprego, eu já trabalho aqui, quero crescer de cargo. Então, com esse grupo social, não é legal eu desenvolver, expor essa linguagem de palavrão. Automaticamente, quando você chega lá, você já está com essa ideia e o seu cérebro vai começar a trabalhar para você desenvolver menos essa exposição de palavras chulas, né? Vamos dizer assim, tá? Isso é um exemplo, tá, gente? E essa dinâmica vai fazer com que a linguagem, olha só, foi no cérebro, o cérebro mandou um código para você mudar o seu comportamento vai fazer com que o seu cérebro se adapte e entenda os benefícios daquela situação, e ele vai começar a mudar a sua postura em vários momentos, e vai começar a colocar valores naquela situação. Olha que louco, o mundo girou 360, vai mudar os valores, vai mudar o comportamento. Então, com esse exemplo, para você entender que está tudo ligado, uma coisa não pode ser fora da outra. Se fosse realidade, elas iriam se chocar a todo momento, né? Então, sempre tem que ter os dois lados. E eu não estou falando aqui, nem o Vygotsky, né? Quem sou eu? Mas o Vygotsky não está falando aqui de pequenos momentos, né? Tipo assim, mas o cara fala muito palavrão, só que quando ele tá falando com o tal, ele não fala. Não, ele não tá falando desses pequenos momentos. Ele tá falando de todo o processo de linguagem de pensamento que tá junto, tá integrado. De forma geral, a forma que uma pessoa pensa se expressa na linguagem e a linguagem dela expressa a forma que ela pensa. Vice-versa, né? São integrações. Então isso é importante para a gente entender, porque não são elementos separados, tá certo? O homem é um todo concreto. Ponto 4. Vamos para o ponto 4. A consciência e o comportamento são aspectos integrados de uma unidade, como a gente estava falando agora, tá certo? Não podemos ser isolados pela psicologia, não podendo ser isolados. Então, a psicologia, por mais que ela se esforce, não dá para isolar esses dois pontos, a consciência e o comportamento. Por quê? Primeiro ponto é que o comportamento ela é a expressão de uma certa consciência, de uma certa dinâmica da consciência, certo? Então, por exemplo, eu tô aqui, as minhas expressões, elas são resultados da minha consciência, né? Por exemplo, o fato de eu estar aqui tentando concentrar, olhar para a câmera, fazer alguns gestos, não mexendo muito, não batendo na mesa, ó, se eu bater eu faço isso, tudo isso faz parte de uma consciência de entender e saber o que eu estou fazendo agora. Estou passando uma aula sobre o Trotsky, eu tenho que diminuir elementos para você ficar distraído, apesar que vários fogem do controle, mas o pensamento está ligado para que o meu comportamento ele se defina ali, né? Então, esses dois estão integrados, a psicologia não vai conseguir deslocar ele. Uma coisa importante, um eixo, né? Uma coluna importante da teoria do Vygotsky é entender que o homem é um todo, né? Muitas partes da psicologia, muitas tendências ou correntes tentam desmontar o homem e estudar ele por partes. O Vygotsky vai falar, não. Quando nós falamos de comportamento, consciência, capacidade cognitiva, nós estamos falando de um todo, de um conjunto que funciona junto, né? Não são partes isoladas que não se tocam ou que se influenciam muito pouco, não. O homem é um todo, toda a parte influencia o todo. Por isso que é importante estudar o homem como um todo, para entender a sua psique. Por isso que o homem é estudado também de forma pelo Vygotsky, mas antropológico, um homem dentro da sociedade, né? Isso é importantíssimo. Bom, próximo ponto, esse aliás, né? Eu podia dar sobre essa questão da consciência e comportamento, como, por exemplo, a postura militar, né? A postura militar é uma coisa mais visível de você entender que a consciência está dentro do comportamento, porque se criou uma consciência da qual existe um código de conduta, esse código de conduta ele acaba sendo expresso e vivido. Então, as duas coisas estão integradas, tá certo? Isso é importante. Quinto ponto. Todos os fenômenos devem ser estudados como processos em permanente movimento e transformação. Isso daqui é sensacional, tá certo? Fenômenos externos e internos. Como é que o Vygotsky vai colocar algo que algumas correntes também trabalham de forma estática, de forma parada, como se aquela coisa nunca mudasse. Lá na ideia liberal, nos vídeos anteriores, se você não viu, veja. O link, tá, eu deixei para vocês o link aqui para vocês verem a playlist, tá certo? Dos vídeos anteriores. Uma coisa importante é isso que ele está falando, ó. Que olha só, todos os fenômenos devem ser estudados como processos em permanente movimento e transformação.
Quando nós vamos ver na linha da história o desenvolvimento da psique humana, a gente vai ver que todos esses fenômenos produzidos pela psique, produzidos pela sociedade, produzidos pelo comportamento, produzidos pela capacidade cognitiva, eles vão mudando. Lembra o exemplo que eu dei anteriormente do homem caçador-coletor? Ele vai se transformar em outro tipo de homem, porque agora ele é um homem que ele não é mais um caçador, depois ele vai se tornar um produtor, construtor, blá. O homem vai mudando de função, a sociedade vai mudando ele de função, e esses dois vão girando, e conforme a história vai correndo, o homem vai se transformando, né? Por exemplo, hoje em dia, a quantidade de homens que precisam trabalhar caçando e coletando é extremamente pequena. Já antigamente, né, muito antigamente, nos primórdios da história, todos eram assim. Então, quer dizer, o que a gente tem a primeiro ponto importante que ele está falando aqui? Todos os fenômenos, inclusive psíquicos, formas de se pensar, formas de se compreender, de se sentir, de entendimento, de compreensão, de reflexão, todas essas formas, elas vão mudando conforme a sociedade vai mudando. Se uma coisa hoje é positiva, pode ser que ela tenha sido negativa, né? Então, por exemplo, hoje nós temos uma luta política pelo espaço e voz das minorias, tá certo? O público LGBT, as mulheres, os negros e indígenas e tudo mais. O que é isso, né? Isso é um resultado, é um momento desse processo de mudança. Essa luta sempre existiu e em alguns momentos foi mais visível, muitas vezes ocultadas, né? Então, mas sempre existiu. Só que tem momentos que algumas coisas aparecem com mais força. O que significa? Que você vê na história momentos diferentes. Então, nada mais interessante, inteligente e correto para o Vygotsky de entender esses fenômenos junto com as suas mudanças. Porque não adianta você pensar, por exemplo, racismo hoje e racismo há 2.500 anos atrás na Grécia. A cabeça era diferente, sistema cognitivo, dinâmica social, interação social eram diferentes. Então, você pensar, se você fizer uma análise com a cabeça de hoje, pensando 2.500 anos atrás, você vai errar. Então, pro Vygotsky, o fenômeno, ele tem que ser, o fenômeno externo e interno, ele tem que ser estudado, sim, levando sempre em consideração os pontos de transformação e de movimento desses fenômenos, certo? Importantíssimo. Sexto ponto, vamos lá. O homem constitui-se e se transforma ao atuar sobre a natureza com a sua atividade e os seus instrumentos. Isso aqui é batata, isso aqui é Marx na veia, materialismo histórico dialético. O homem, ele se constrói conforme ele vai modificando a natureza. É a história que eu falei do homem lá. O homem, a partir do momento que ele pegou um animal, vou simular uma situação, pegou uma pedra pontuda e viu que é mais fácil matar um animal com a pedra pontuda do que sair no jiu-jitsu com ele, falou, vou usar essa pedra, cara. Ou ele falou, não sei. Mas matou o animal. E aí, ficou mais fácil. Arrancou a pele, cortou. Olha que bacana, evoluiu. O homem mexeu na natureza e a natureza transformou o homem. O homem tinha uma capacidade X de caça, agora ele tem 2x. Ele é mais habilidoso, porque a natureza mudou o ser do homem, mudou a sua habilidade, inclusive o seu processo cognitivo, não só físico. E o homem agora vai transformar a natureza. Por quê? Porque ele vai caçar mais pedras pontudas, ele vai fazer isso virar uma machadinha, isso virar ponta de lança, uma porrada de coisa. Então o homem está interagindo com a natureza. E como ele diz aqui, o homem ele constitui-se e se transforma, como eu estou explicando, ao atuar sobre a natureza, certo? Com sua atividade e seus instrumentos. Exatamente isso que eu expliquei. Isso é uma coisa importante, porque nós estamos falando do homem construindo a sua subjetividade e a sua individualidade dentro da sociedade, certo? Importantíssimo. Aldney, mas dá para ser subjetivo e individual dentro da sociedade? Você não acabou de falar, o Vygotsky não acabou de falar que a gente é produto da sociedade? Tudo que nós sabemos e pensamos vem da sociedade? Exatamente. Só que existe uma subjetividade individual e uma subjetividade social. E eu expliquei essas duas com detalhe nos vídeos anteriores. Então, por favor, faça o favor a você mesmo. Clica na playlist, ou quando acabar esse vídeo aqui, vai aparecer os quadrados, você clica, vai estar lá playlist, psicologia sócio-histórica, vê desde o começo que eu explico isso, é importante, certo? Para você entender essa questão dessa dinâmica da subjetividade. Bom, então, esse é o sexto ponto. Vamos ao sétimo ponto, tá bom?
Não se pode construir qualquer conhecimento a partir do aparente, pois não se captam as determinações que são constitutivas do objeto. Ao contrário, é preciso rastrear a revolução dos fenômenos, pois estão em sua gênese e em seu movimento as explicações para a sua aparência atual. O que ele está falando aqui? Essa questão do fenômeno é interessante, porque ele está falando que existe uma raiz para o fenômeno. Por exemplo, quando a gente fala assim, depressão, certo? Depressão é um fenômeno social, é um fenômeno da psique humana social. Só que, peraí, é novo? Isso já apareceu antes? Quais são os motivos? Quais são as causas? Será que é a sociedade mesmo atual? Será que é o tipo de mente que o homem... Em que grupo essa dinâmica da depressão está aparecendo? Quais são os resultados disso? Tem características ou traços disso em momentos antigos da história? Vamos investigar. Por quê? Ele está falando que é o seguinte... É importante entender que esses fenômenos, eles têm uma raiz. Não é só a aparência. Você olha e fala, depressão, deve estar difícil a vida dele, né? Isso é uma aparência. Para você entender o que é de fato, existe toda uma dinâmica social, um desenvolvimento social, psíquico e social de interação entre o homem e sociedade, onde a mente do homem está conectada às dinâmicas sociais, que é necessário se entender que aquilo vai construir a raiz daquele problema. Então você não consegue trazer uma análise olhando somente a aparência da situação. Você precisa fazer uma investigação profunda, principalmente sobre a dinâmica da sociedade e a interação desse homem com a sociedade. Porque, por exemplo, esse traço é um traço que não atinge um homem, atinge vários homens. Eu estou falando do homem na questão portuguesa de homem e mulher, tá certo? Atinge o homem. E o homem, esse ser... em grande escala está sendo atingido por esse mal, então é algo que, primeiro, já não dá para você estudar caso a caso. Você vai estudar caso e antes de chegar no caso individual, você tem que estudar o coletivo. E a dinâmica do problema coletivo está dentro da dinâmica da sociedade, porque o homem vive coletivamente aonde? Na sociedade. Então, provavelmente, a raiz é social. Como o homem interage somente com a sociedade, com certeza está na sociedade a dinâmica e a raiz desse fenômeno, como a gente já constou, certo? Da questão da depressão. Então, quer dizer, existem vários traços, todos eles estão na sociedade, e a gente tem que entender que os fenômenos têm a sua raiz nas dinâmicas sociais, e são as coisas das quais a gente também tem que investigar de forma profunda, certo? Outro ponto sobre a teoria do Vygotsky, e o último, tá certo? Falei que ia ser longo, que eu ia ler e explicar, mas você vai sair daqui top. Se você ver a playlist toda, você vai ficar ninja em psicologia sócio-histórica no Brasil, certo? Oitavo ponto. A mudança individual tem a sua raiz nas condições sociais da vida. De novo, a minha mudança individual tem a sua raiz nas condições sociais da vida. Quer dizer, a sociedade nos direciona. Existem várias características que são de cunho individual. Escolhas nossas, né? Mas muitas dessas escolhas são determinadas pela sociedade. E muitos dos males psíquicos, vêm dentro dessa dinâmica da sociedade. Vou dar um exemplo importante. Você pode achar que a sua profissão foi você que escolheu. Muito provavelmente, 90% de chance de a sua profissão não ter sido você que escolheu. Foi uma tendência da sociedade, necessidade do mercado e da própria sociedade que você estivesse ali naquele momento, tá? Por exemplo, se você for perceber, existem ondas de necessidade de profissionais. E quando surge essa necessidade, essa onda, já vem aquele curso. Mas teve uma época que estava bombando enfermagem, todo mundo fez enfermagem. Porque era uma necessidade do mercado dos profissionais. Então começa a pipocar a escola de enfermagem. E aí, promoção, e aí todo mundo quer fazer enfermagem. Você acha que isso aconteceu por um acaso? Uma necessidade social maior, que vai encaminhar, se chamar todos os profissionais, e o momento em que se manifestou, né, necessidade disso, vai ser o momento que mais entrou profissionais na área. E aí você vai ver que aquele momento da grande tendência não foi assim uma vontade de cada um, né? A maioria das pessoas que escolheram é porque elas foram induzidas a fazer aquele curso
por uma necessidade e todo o desenvolvimento da sociedade de marketing, de convite àquela situação, àquele momento, tá certo? Para que você esteja lá. Isso acontece geralmente em larga escala, isso acontece a todo momento com vários grupos. Então nós somos direcionados a todo momento às necessidades da sociedade, que são muitas, né? Do mesmo jeito que o INSS está precisando de 20 mil funcionários e vai fazer concurso público, então vai chamar um lado da sociedade para fazer esse concurso, para pegar, coletar e captar esses funcionários. Tá precisando de, por exemplo, teve uma época que precisava de logística, né? A gente precisa da galera da logística. E aí abre curso, faz propaganda e capta as pessoas. Então sempre a sociedade está te envolvendo nas necessidades dinâmicas que ela precisa. Isso é importante. Então ele está falando que a gente precisa entender isso daqui, ó. Que é o quê? As nossas mudanças, olha só, têm suas raízes nas condições sociais de vida. Quais são as condições sociais da nossa vida aqui? Eu na minha casa, eu no meu bairro, eu no meu município, eu no meu estado, eu no Brasil, na estrutura que o Brasil, o estado, o município e o meu bairro estão necessitando e se desenvolvendo. Então eu acabo interagindo com toda essa necessidade, com todo esse desenvolvimento, e o meu individual vai mudando conforme essa situação vai mudando também, tá? Os grandes e principais traços são direcionados por essas mudanças, certo? Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e nós estamos em mais um vídeo de psicologia do desenvolvimento, certo? Você que nos acompanhou até aqui, provavelmente esse deve ser o vídeo 10 ou 11, tá? Então vamos lá, a gente vai continuar falando sobre o Vygotsky, tá certo? Como eu disse anteriormente, o Vygotsky não trabalhou sozinho e o que nós vamos ver aqui hoje é um pouco da visão do desenvolvimento infantil na psicologia do desenvolvimento do Vygotsky. Então ele tem a psicologia do desenvolvimento e ele tem uma posição sobre o desenvolvimento infantil. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo, que é um dos pontos. Nós vamos trabalhar 3 pontos, certo? Bom, dada a introdução, olha só. Aqui na descrição eu vou deixar links indicados para vocês, que são livros muito importantes que tem a ver com o nosso tema, certo? São livros que você vai usar para desenvolver o seu estudo. Inclusive o livro que eu estou usando para fazer essa exposição de conteúdo, tem ele lá na Amazon e eu indico ele aqui para você comprar. Tem um link aqui embaixo. Tem um monte de link bacana de livros legais, psicologia, sociologia, filosofia, que tem a ver com psicologia e você vai gostar. Dá uma olhadinha lá e deixa no seu carrinho, quando deve, passa o cartão e compra, certo? E fora que você ajuda o canal. Então vamos lá, já pegou seu caderno? Vamos anotar, vamos para as pontuações, que isso é importante, tá? Vamos lá. A visão do desenvolvimento infantil, certo? Na psicologia do Vygotsky. Uma coisa importante é que o Vygotsky, como eu disse no vídeo anterior, galera, se você não está vendo os vídeos anteriores, eu quero que você saiba que eu faço os vídeos em sequência. Então o bacana é que eu estou falando agora desse ponto, mas ele não é um ponto isolado. Ele é a continuação de um vídeo anterior. Então é bacana que o assunto é um pouco mais extenso, com um pouco mais de conteúdo, certo? Não é um resuminho. Então vamos lá. O Vygotsky, para você que viu anteriormente, ele tem essa psicologia do desenvolvimento do Vygotsky, tem contribuições do Luria e do Leontiev, certo? E o que nós vamos ver hoje, desse desenvolvimento infantil, tem muito da contribuição do Luria, tá certo? E isso é muito importante, porque eles são intelectuais, eles trabalharam uma questão neurofisiológica, tá certo? E isso vai dar uma contribuição, um posicionamento científico muito importante para a psicologia do Vygotsky, tá certo? E os 3 pontos importantes que a gente vai trabalhar, tá? A gente tem aí o instrumental, o cultural e o histórico. Hoje, nesse vídeo, nós vamos trabalhar o instrumental, tá certo? O instrumental ele vai ser muito importante. Então, vamos lá. E aí, como eu já disse, o Luria é o cara que ele vai trazer essa compreensão e essa análise pra gente de uma forma muito interessante, tá certo? E o que é essa pontuação aí? É o aspecto instrumental, certo? E o que é esse aspecto instrumental do ser humano? Então, quer dizer, você tem uma criança, ela vai se desenvolver e um dos aspectos dela é o aspecto instrumental, certo? Esse aspecto instrumental é o seguinte, é como se fosse uma natureza mediadora, tá? Uma natureza mediadora de funções complexas psicológicas. Mas o que é isso? O que é essa natureza? É uma natureza, é aquilo que vai meio que direcionar as funções complexas psicológicas, tá? Olha comigo. O que é uma função complexa psicológica? Para o Vygotsky, e isso eu explico
com mais detalhes no vídeo anterior, função complexa é aquela função que faz do homem ser o homem, que caracteriza o homem. E isso que o diferencia do animal, certo? Então, essa função complexa, e veja o vídeo anterior para você pegar com mais detalhes, tá certo? Essa função complexa, certo? Ela é mediada por uma tal natureza. Uma tal natureza que direciona a gente. Quer dizer, existe alguma coisa na nossa natureza que nos direciona e faz com que essa função complexa aconteça. Entendeu? Perfeito. Vamos entender então como é que isso funciona agora que você já entendeu a ideia, tá? Do aspecto instrumental. E aí vamos ver o que é esse aspecto instrumental. Primeiro, você tem que entender o seguinte: existe as respostas dos estímulos, certo? Então, se você não viu também, eu vou deixar para você o card aqui em cima. É aqui em cima? É aqui em cima, sobre o behaviorismo, tá certo? O que é esse card do behaviorismo? Você clica, ele vai te levar para uma playlist sobre behaviorismo, porque você precisa entender de behaviorismo, tá? Sobre estímulo-resposta. E aqui é o seguinte: existem então estímulos, a gente vai reagir a esses estímulos e essas reações são as nossas respostas, certo? O que vai acontecer? O ser humano, nesse seu desenvolvimento, ele é capaz de alterar os estímulos. Olha só, eu tenho uma resposta e eu tenho um estímulo. Eu vou fazer um teste aqui interessante para você. O que é isso? O ser humano mudar os estímulos. A luz me estimula a ter determinadas reações, certo? Olha como é que eu mudo esse estímulo. Eu troco a luz. O que é isso aqui? Eu, ser humano, criei um mecanismo onde eu controlo o processo de iluminação, por exemplo, da minha casa. O que é isso? É eu, ser humano, controlando os estímulos, certo? Então, é isso daqui o que ele está querendo dizer, tá? E isso, então, é o que nós temos como natureza mediadora, tá? Que é o que nós usamos os instrumentos para desenvolver o nosso comportamento e para direcionar o nosso comportamento, certo? Então, o que significa? A partir do momento que eu peguei isso aqui como instrumental, vai acontecer que eu posso fazer disso uma manipulação da minha resposta, certo? Por exemplo, estou cansado querendo dormir, a luz está muito forte no meu quarto, eu criei esse instrumento, eu desligo e isso vai fazer com que a minha resposta mude. Qual é a minha resposta agora? Agora a minha resposta é: está escuro, eu posso descansar. Minha resposta é deitar, fechar o olhinho e dormir, tá? Então eu vou mudando as minhas respostas e eu vou conseguindo manipular, controlar e alterar os meus estímulos, certo? O que é isso que ele está querendo dizer? Isso que eu acabei de explicar é a potência, é a natureza mediadora. É essa natureza que vai direcionar essas funções, tá? Então, nós temos uma função de resposta e a natureza, ela vai direcionar essa resposta, essa natureza que eu expliquei, que é o instrumento, tá? A gente vai pegar, instrumentalizar aquilo, transformar aquilo em algo que a gente pode manipular, e manipulando a gente pode, inclusive, como eu disse, mexer nas nossas respostas, certo? E mudar os estímulos, ok? Tudo entendido até aí, né? Lembrem, galera, poxa, vai chegar um momento que vai ter teorias que você vai ter que concentrar e você vai ter que fazer anotações em sequência, tá? Para que a ideia fique concretinha para você. E você, se precisar, assistir o vídeo mais de uma vez. Isso vai ser muito importante, certo? Bom, vamos então aos exemplos, tá? Vamos agora ao primeiro exemplo. Vamos lá então. Exemplo do barbante no dedo. Eu achei esse exemplo interessante. Na primeira leitura que eu fiz na faculdade desse exemplo, eu achei um exemplo um tanto quanto tosco. Aí depois eu fui ler de novo, fui simular o exemplo e ele é interessantíssimo, tá? Então o barbante no dedo vai te esclarecer o que nós estamos falando, tá? Nós temos um barbante no dedo que faz parte de uma certa cultura popular que vem da ideia de que a gente amarra um barbante ou uma fita, na verdade é mais disseminado a fita no dedo, onde essa fita no dedo vai nos servir para lembrar que nós precisamos fazer alguma coisa. É um lembrete, tá certo? Vamos entender então
O porquê isso daqui é uma coisa, é um estímulo que nós manipulamos, tá certo? Por que isso é um aspecto instrumental, de instrumento? A gente vai entender agora. O que você vai entender? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer disso daqui um instrumento, certo? Olha só. O primeiro estímulo que a gente tem aqui é a fita no dedo, tá? O cordão no dedo. Isso é um estímulo. E ele nos estimula a quê? Olhar, e ele vai fazer com que nós pensemos, vamos lembrar, fazer um esforço mental de que, horas, eu preciso fazer alguma coisa. Então ele é um lembrete, ele serve como lembrete, certo? Nós criamos isso daqui. Nós criamos esse estímulo. Só que perceba, esse estímulo não escreve o que a gente tem que fazer. Ele só faz com que nós façamos um esforço de lembrar. Porque uma coisa a gente sabe, ele serve para lembrar que nós temos que fazer algo. Dentro dessa ideia, você fala, então, eu tenho que fazer alguma coisa. Por isso que eu amarrei o barbante aqui. Mas o que eu tenho que fazer? Aí você vai fazer aquele esforço mental para lembrar das suas atividades, certo? Então, quer dizer, primeira coisa que você tem que entender é que esse barbante não é nada, tá? Esse barbante, ele é simplesmente um dedo amarrado. Só isso. Ele não diz nada, tá? Agora, por que, então, que as pessoas amarram o laço e esse laço criou um simbolismo de que eu preciso lembrar de alguma coisa? Simplesmente porque isso daqui a gente criou, a gente manipulou, nós inventamos uma ferramenta de estímulo. Olha que bacana. A gente fez uma ferramenta de estímulo que vai gerar uma resposta nossa. Qual é a nossa resposta? Preciso fazer alguma coisa. Olha que bacana, certo? Então quer dizer, a gente tem a função de lembrete. O que aconteceu aqui? Aconteceu é que o ser humano, ele tem uma capacidade, que é esse aspecto instrumental, a capacidade de transformar, manipular e alterar, certo? Alterar o quê? Esses estímulos, certo? Então quer dizer, um dos processos do desenvolvimento da criança é essa capacidade de absorver e alterar os estímulos, certo? Vamos dar um outro exemplo bacana? Vamos lá. Esse outro exemplo aqui, vocês vão ver que ele caminha para um outro lado, tá? Eu não tenho aqui, eu esqueci de pegar um balde para fazer um exemplo, tá? Mas eu vou pegar uma caneca que eu tenho aqui. Pronto. Uma caneca. Eu tenho essa caneca aqui. Aí é um balde. Caraca, eu precisava de um balde. Mas beleza. Você tem um balde com brinquedos dentro, certo? Esse balde você vai dar pro seu filho, por exemplo. Meu filho tá na sala agora, de vez em quando vocês vão até escutar um efeito sonoro, que é ele gritando, brincando. Ele tá na sala. Ele tem um balde grandão com brinquedos dentro. Aí a gente coloca esse balde do lado da televisão ali, né? Do lado da mesinha da televisão. E ele começa a tirar os brinquedos para brincar, né? O que é interessante? Vamos entender então o que esse balde com brinquedo, como é que ele vai se tornar um instrumento. Como é que a criança, ela tem essa natureza de... Como é que eu falo? Essa natureza, esse aspecto de instrumentalizar as coisas, certo? Que é um aspecto superior. Olha que interessante. Pega o balde e dou pra ele, certo? O que nós temos aqui? Nós temos um estímulo. O balde de brinquedo. Olha que interessante. Ele vai tirar os brinquedos, vai brincar, vai brincar, vai brincar, certo? O que vai acontecer? O balde, ele tem uma função, certo? Mediadora. O balde, ele serve para guardar os brinquedos. Só que antes de você ensinar para a criança dela guardar o brinquedo, o balde ele também tem a função de guardar os brinquedos, certo? De armazenar os brinquedos, né? A criança vai pegar e vai guardar. O que vai acontecer é que vai acontecer um processo onde a criança vai descobrir o ato de que eu consigo pegar as coisas e colocar dentro do balde, certo? O que a criança acabou de fazer? O que ela vai fazendo? Isso você percebe muito em casa com crianças e os professores nas creches, tá? Nas escolinhas. Ela pegou aquele balde e ela manipulou aquele balde, certo? Que tinha como função guardar os brinquedos. E agora ela sabe que o balde ele serve para guardar os brinquedos de volta, não só tirar os brinquedos, guardar outras coisas. Dependendo do tamanho do balde, ela sabe que ela consegue entrar dentro do balde.
Em algum momento ela vai virar o balde, vai perceber que dá para subir no balde, colocar coisas no balde. O que aconteceu? O balde, certo? O balde de brinquedo, ele foi um estímulo da dinâmica de brincar, certo? E ela vai ter contato com esse balde e vai transformar ele, certo, em um instrumento para desenvolver uma série de atividades, certo? Inclusive participando da atividade sentimental, dessa atividade técnica psicomotora, que é o quê? Ele vai descobrir também que esse balde faz barulho, vai bater no balde. Então quer dizer, esse balde ele vai acabar se tornando um instrumento mediador de um desenvolvimento psicomotor da criança, certo? Olha que interessante. Então quer dizer, e o que nós estamos falando hoje é exatamente isso, esse aspecto instrumental de transformar esses estímulos em instrumentos, tá certo? Que vão alterar as nossas respostas. Isso é uma capacidade extremamente potencial humana, certo? E é o primeiro ponto importante a se entender desses 3 aspectos da visão do Vygotsky sobre o desenvolvimento infantil, certo? Bom, o que a gente pode concluir aqui, certo? A gente pode concluir uma coisa importante, que ele está pontuando a ideia de como nós manipulamos esse instrumental, como nós manipulamos esse estímulo e como isso é uma relação com o mundo, né? Então, quer dizer, a gente tem esses estímulos e quando nós nos relacionamos com o mundo que é isso que está à nossa volta, quando nós nos relacionamos, a gente começa então a mostrar e desenvolver esses aspectos de desenvolvimento humano. Um desses aspectos é a gente conseguir manipular aquilo, certo? De tal forma. É isso. Bom, espero que você tenha gostado dos exemplos e tenha entendido, foi bem claro, foi bem tranquilo. O que nós falamos hoje foi o aspecto instrumental, que é interessantíssimo, tá certo? No próximo vídeo, se você não viu, veja, tá? A gente vai falar sobre o aspecto cultural, tá? Que tem outras questões importantíssimas, certo? Fala galera, beleza? Eu sou o Ujni, você está no Bora Mundo e a gente vai começar hoje mais um vídeo de Psicologia do Desenvolvimento. Agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o Vygotsky, tá certo? A percepção do Vygotsky, a obra do Vygotsky, sobre a Psicologia do Desenvolvimento. Estávamos falando antes do Piaget, fizemos vários vídeos sobre o Piaget, falamos dos 4 momentos do desenvolvimento humano. E agora vamos falar do Vygotsky, tá certo? Então fica comigo até o fim, que tem muita pontuação e não vai ser só um vídeo, vão ser uma série de vídeos sobre o Vygotsky, certo? Bom, nesse primeiro vídeo aqui eu quero dar uma explanação básica, só que eu quero falar sobre uma coisa específica importante, tá certo? Que é o enfoque interacionista do Vygotsky. Eu vou explicar o que é isso, não entre em pânico, tá bom? Outra coisa, se você quer procurar livros para estudar psicologia do desenvolvimento, psicologia geral, gestalt, behaviorismo, eu tenho umas indicações muito legais para você, tá aqui no link na descrição. Você vai clicar, vai para a Amazon e lá tem um monte de livro que eu estou indicando para você, certo? Você aproveita e caça umas promoções lá. Mas compra pelo link do canal para ajudar o canal, certo? Então tem várias indicações legais lá, certo? Principalmente sobre esse tema aqui, tá? Bom, vamos lá então, enfoque interacionista. Vamos conhecer um pouquinho, vamos começar do começo, né? Já que nós estamos entrando em Vygotsky nesse tema, tá? Nesse vídeo aqui. Vamos lá, certo? Bom, primeira pontuação é o seguinte, é que o Vygotsky ele é um autor soviético, tá certo? O Vygotsky ele nasceu em 1896 e ele faleceu muito novo, ele viveu somente 37 anos e já teve uma obra fantástica, tá certo? Bom, ele prisava o sistema psicológico, principalmente de educação, que é para onde a sua psicologia se direciona, tá certo? Mas ele tem um enfoque no materialismo dialético, tá certo? Esse materialismo dialético é aquela construção do Marx de ideologia, de filosofia, de sociologia, certo? Então, essa construção veio, né? Ele usa essa percepção do Marx, tá certo? Esse materialismo dialético, tá? Isso é interessante porque dentro do materialismo dialético, quando ele vai se desenvolver as suas teorias, né? Ele vai tentar resolver um conflito, tá? Existia um conflito teórico, certo? Entre o idealismo e o mecanicismo, tá? Ou mecanicista, certo? Eu não vou desenvolver essas duas ideias agora, mas é para você entender que tinha
um atrito, um conflito. É como se essas duas ideias faltassem coisas, elas fossem incompletas, tá? De uma forma meia estranha. Então, para ele resolver essa questão, ele vai pegar o materialismo dialético, ele vai começar a desenvolver a sua psicologia usando essa ideia do materialismo dialético, tá certo? Bom, ele vai trabalhar sozinho? Ele não vai trabalhar sozinho. Tem 3 grandes autores que são cientistas, tá certo? Que vão trabalhar junto, 2 autores que vão trabalhar junto com Vygotsky, que vão formar um trio muito importante. A gente tem Luria e Leontiev, tá certo? Inclusive, se já não tem aqui no canal, provavelmente tem, tá? Uma série só sobre o Luria, Leontiev e Vygotsky, falando sobre essa ideologia, teorias, na verdade, da psicologia deles, e toda uma construção falando sobre neurociência, um monte de coisas, tá? Então depois eu vou postar aqui, vai ter aqui no canal, você vai achar, vai ter uma playlist, vai ser bem legal. Então, Luria e Leontiev são 2 intelectuais, pesquisadores, tá certo? Que lidam com essa ciência, tá, da psicologia, e vão procurar e vão trazer informação, e junto com Vygotsky vão desenvolver uma série de pontuações importantes e construindo a sua ampla teoria, certo? Bom, uma coisa interessante é que eles vão colocar algumas pontuações interessantes, como a relação, assim, existem na teoria vários pontos importantíssimos, tá certo? E existem pontos que são pontos de estrutura. Esses pontos de estrutura são pontos principais, pontos da onde todo o resto vai sair, certo? Então você precisa conhecer, entendeu? Eu trouxe alguns pontos aqui importantes. O primeiro é a relação entre pensamento e linguagem, tá certo? Onde você tem o sistema do pensamento e o sistema de linguagem, e como esses dois estão extremamente, intimamente relacionados, certo? O outro ponto é a natureza do processo do desenvolvimento da criança. Olha só, não é só o desenvolvimento da criança, mas a natureza do desenvolvimento da criança, a natureza do processo. Olha que interessante. Então, se você for pensar assim, ó, existe um processo para o desenvolvimento da criança, certo? Só que esse processo, ele é resultado do quê? Ele vem da onde? Qual é a sua natureza, né? Como é que ele se constrói? Como é que ele caminha? Esse processo, né? A primeira pontuação que eles colocam é que você vai ter uma universalidade, só que também, se você for pensar que existe uma natureza do processo, você vai entender que dependendo do ambiente, do local, do grupo social, essa natureza do processo é diferente, e isso significa que o processo é diferente, certo? Então olha a importância dessas pontuações, tá? Antes de eu falar a próxima pontuação, gente, lembra, vê o vídeo, depois vê de novo fazendo anotações. É importante que você escute uma primeira vez para você entender, tá? Porque às vezes pode parecer as ideias meio confusas, só que eu coloco tudo na ordem. Depois que você viu a primeira vez, fala, pô, bacana. Aí você vai ver uma segunda vez e vai anotando a sequência, que eu tenho certeza que vai ficar show de bola. Porque olha só, vocês sabem, vocês me conhecem, é tudo nos tópicos na sequência, tá certo? Então vamos lá. Próximo ponto importante aqui é o papel da instrução do desenvolvimento, tá certo? E aí a gente tem um papel, certo? Da instrução do desenvolvimento. Então olha só, existe um desenvolvimento, esse desenvolvimento ele cumpre um papel, tá? Por exemplo, você ensina de uma forma. Por que que você ensina de uma forma? Por causa, sei lá, por exemplo, eu trabalhei em ONG. Como eu era professor de cidadania, qual era o meu papel? Qual era o papel do que eu tinha que fazer? Servia para quê? Qual era a finalidade? A finalidade era preparar os jovens, os adolescentes, para o mercado de trabalho. Então eu trabalhava na ideia de cidadania de leitura, debate, interação com o mundo, certo? Trazendo um bloco de informações, levando eles para um desenvolvimento intelectual melhor e apresentar o próprio mercado de trabalho de forma mais técnica. Então, qual era o meu papel, certo? O meu papel era levar eles, preparar eles para o mercado de trabalho, tá certo? Então, o desenvolvimento
o fim, o objetivo dele era isso, tá certo? Então, esse é o papel. O meu papel é fazer esse desenvolvimento para o mercado de trabalho. Então, quando existe um desenvolvimento, certo? Quando existe esse desenvolvimento, qual é a instrução? Qual é o papel desse desenvolvimento? Certo? Como ele coloca aqui, ó, papel da instrução. Vamos entender isso aqui. Qual é o papel da instrução, né? Quer dizer, quando eu, orientador socioeducativo, foi instruído a fazer esse tipo de desenvolvimento para o mercado de trabalho, isso é um papel. Esse papel é o quê? Pode prestar atenção que ele tem muito a ver com o fim, né? O meu papel é preparar as crianças para o mercado de trabalho, os adolescentes no caso, tá certo? Então, olha só, qual a preocupação deles aqui? Você tem uma instrução, tá certo? E a instrução vai servir para o desenvolvimento. Olha só, a instrução vai servir para o desenvolvimento, certo? Agora, qual é o papel dessa instrução, certo? Qual é o papel? Qual é a parte dessa instrução? Qual é o objetivo dessa instrução, certo? Tudo isso tem a ver com a seguinte questão. Quando eles vão olhar para o sistema psicológico do desenvolvimento humano, eles vão ver que existem, dentro do desenvolvimento, uma instrução. Essa instrução é a forma como as coisas vão ser dadas. Então, por exemplo, você pega aquelas escolas militarizadas. Existe uma instrução, tá? A instrução é a seguinte, é um bloco de regras, entre aspas, tá? É uma espécie de bloco de regras ou de direcionamento. Então, eu vou instruir vocês a agirem, vocês professores, a agirem de determinada forma. Eu vou instruir, certo? Esse grupo de diretores e coordenadores de determinada forma, certo? E essa instrução tem um papel, certo? Esse papel ele vem por causa de interesses anteriores a ele. E qual é a ideia desse ponto, então? É a gente olhar para esses interesses atrás que vão fazer com que essas instruções sejam possíveis, com que elas apareçam, certo? É mais ou menos, eu vou tentar dar mais um exemplo, eu tenho certeza que alguns já entenderam, mas eu vou tentar ser o mais claro, mais plástico possível, tá? Por exemplo, se eu tenho filhos, se minha esposa fala assim pra mim, olha, fala pra fulana, fala pra Sofia que a minha filha não sair hoje, tá bom? Porque não vai dar pra ela brincar hoje. Certo? Essa foi a instrução que ela me deu. Então eu vou desenvolver um processo. Eu vou falar, Sofia, então hoje você não vai sair, tá bom? Hoje você vai ficar em casa, então arruma seu quarto, tal, não sei o quê. Aí depois eu descubro que tem uma natureza, essa instrução que ela me passou. A natureza é que ela precisava da criança em casa, porque ela queria passar algumas atividades pedagógicas, por exemplo. Ó, eu quero que você pinte alguma coisa legal pra gente pintar junto e conversar. Então, olha só, ela me passou uma instrução, só que essa instrução tem uma natureza. E é isso um dos pontos que vai se trabalhar a teoria, a origem dessa instrução, certo? Que é importantíssimo, que é o papel, tá? Vamos lá, que é o para que serve essa instrução, tá certo? Vamos lá. Calma, se você não entendeu, apesar de ter sido bem claro, se você não entendeu, depois a gente vai desenvolver outros vídeos e essas coisas vão ficando mais claras. Calma, certo? Vamos lá. Um ponto importante é que é o seguinte, apesar de ter sido uma obra fantástica, de ter sido grandioso e hoje em dia ser muito estudado no mundo todo, Vygotsky, na época dele, na própria União Soviética e no Ocidente, nos países em geral, ele foi muito rejeitado a sua obra. Lá na própria União Soviética, durante, se não me engano, mais de 10 anos, deixa eu dar uma conferida aqui pra você. Ele passou, mais ou menos isso, 20 anos sem ser publicado. Ele não pôde ser publicado. Então, ele foi meio que um autor, junto com seus pares, abafado, né? A sua obra foi abafada e proibida durante esse tempo.
Depois, quando as portas se abrem, a literatura começa a ficar mais integral, começa a se abrir para o mundo, né? O acesso a essas literaturas. Então acontece que ele começa a ser importante, se tornar importante esse foco, esse enfoque interacionista, tá certo? Isso é muito importante para a gente saber, porque não foi um autor que sempre ele teve um espaço. Ele fez as suas pesquisas, teve os seus pares científicos que ajudaram na pesquisa, que tem a sua obra, só que no final das contas, durante muito tempo ele foi proibido, ele foi abafado, certo? Isso é importante você saber, porque o que você está lendo hoje é produto de uma certa... produto não, né? Mas sofreu uma certa repressão naquele momento ali histórico, para que ele não vazasse, né? Não tomasse espaço. Bom, vamos lá então, agora mais um ponto importante, tá? Vamos a pensamentos que são pensamentos desse interacionismo, tá certo? Não só do interacionismo, mas são pensamentos que vão estar dentro dessa psicologia do desenvolvimento do Vygotsky, tá bom? Então vamos lá. Ele tinha uma coisa interessante, que era o pensamento sobre formas superiores de comportamento consciente, tá? Então ele acreditava que existe o ser humano, ele tem uma forma superior de pensamento consciente, tá? Pensamento consciente. Esse nosso pensamento consciente superior é o pensamento que faz nós sermos diferentes dos animais, tá? Então é como se tivesse um pensamento básico, um potencial básico, e quando esse potencial ele é elevado, ele é superior. Esse pensamento, ele é o pensamento superior humano, tá? Ele pensava que tinha essa grande questão. Gente, quando eu falo ele pensava que tinha, né? Que só ele estava pensando na casa dele. Isso é produto de estudos e análises, certo? Bom, e aí dentro disso é interessante, porque ele vai falar, uma das pontuações que eu acho sensacionais é o seguinte: se o ser humano ele tem esse pensamento superior, então esse pensamento superior ele tem que aparecer dia a dia nas suas relações sociais entre os humanos, tá? Então é interessante que assim, se você é um ser humano, você tem um nível, né, de consciência superior, tá certo? Como ele diz aqui, formas superiores de comportamento consciente, tá certo? E de via de regra, essas formas superiores, elas têm que aparecer para colocar você na postura de um homem que é superior ao animal. Uma coisa muito louca que a gente consegue perceber isso é no estudo da Kamala e da Mala das meninas lobo. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, Kamala e a Mala são duas meninas que foram criadas por lobos e elas deixaram para trás todas as características para serem consideradas um ser humano. Isso é muito louco. Quer entender mais sobre isso? Vou deixar um card aqui em cima, certo? Sobre a Mala e Kamala, onde eu fiz um vídeo falando sobre isso, as meninas lobo. Vê esse vídeo, vai complementar, você vai entender do que eu tô falando. Que é o quê? Quando você vê a Mala e a Kamala, você vê que elas foram restringiram, né? Elas não desenvolveram essa capacidade superior de comportamento e consciência, porque elas foram criadas por lobos, certo? E elas se adaptaram a uma vida animal. Tanto é que elas começaram a se assemelhar aos animais. Tanto fisicamente, porque elas andaram de uma forma diferente, elas nem conseguiam ficar em pé, né? Elas não conseguiam mais articular nossa linguagem, a nossa fala, só uivar. Por quê? Porque elas se adaptaram àquele sistema social que era ali dos animais, certo? Então quer dizer, é isso que o Vygotsky está colocando. Para que essa pessoa, para que esse indivíduo seja considerado esse humano racional diferente do animal, ele vai falar que existe uma consciência superior de comportamento, aonde isso tem que se destacar e tem que aparecer nas relações humanas, tá? Isso vai, lógico, desencadear por uma série de coisas, mas é disso que você precisa saber agora de começo, tá certo? Bom, vamos a outra pontuação importante aqui, certo? Outra pontuação importante que a gente vai ver logo mais no próximo vídeo, de uma forma mais completa, mas eu vou passar aqui uma pincelada, é a questão do homem ser ativo. O Vygotsky também pensava que o homem era ativo, tá certo? Ele não era um homem passivo na sociedade, tá? Isso tem a ver com o seguinte, com a ideia de que o homem, nas suas relações humanas, ele precisa ter essas relações sociais entre humanos,
para ele desenvolver, inclusive desenvolver o seu plano interior, quem ele é conscientemente e tudo mais, certo? Então quer dizer, o homem, ele não, o Vygotsky não vê o homem como um ser passivo, aquele ser que recebe a cultura, aquele ser que recebe a religião. O Vygotsky vê o homem como um homem ativo, um homem que produz cultura, produz sociedade, e ele também acaba sendo produto daquilo, certo? Então, por exemplo, se em um determinado momento a sociedade produziu tecnologia, né, uma tecnologia eletrônica, por exemplo, como os tablets, computadores nova geração, nós homens produzimos isso e nós homens vamos utilizar esse produto que nós produzimos. E esse produto vai nos mudar enquanto pessoas também. Então, se eu tinha um determinado pensamento, a partir do momento que eu tenho acesso a um tablet e eu tenho acesso à internet, que é algo que eu, homem, desenvolvi, agora esse tablet e internet vai me dar mais informação e eu, com mais informação, vou mudar minha forma de ser, vou mudar minha forma de pensar, minha quantidade de informação, minha postura de opiniões sobre o mundo. Então, o homem, ele produz e o que ele produz faz com que ele se modifique também. Isso é muito interessante. Isso é uma visão já do materialismo da ideologia marxista, né, do materialismo dialético, que o Vygotsky pegou e coloca como uma coisa importante no desenvolvimento humano, certo? Então, essa questão do homem ser ativo é importantíssima na psicologia do Vygotsky, certo? Então, vamos ao ponto final aqui para você entender de vez. Tudo isso tem a ver com o posicionamento do Vygotsky, que é a questão interacionista, tá? E o que é esse interacionismo? Você já deve estar percebendo que é o seguinte, olha só, né? É a questão de uma visão de interação, tá? De você entender que as coisas elas estão interagindo e estão se ligando. É como se fosse o seguinte, não tem como o homem se desenvolver como homem se ele for um ser isolado. O processo do homem se desenvolver como homem acontece através de uma interação, de uma ampla interação. O homem se envolve a partir do momento que ele se envolve socialmente, ele vai se desenvolvendo, certo? E isso é interessante que assim, não é uma teoria, é algo que observável, que você olha na sociedade e isso vai acontecendo. É aquela grande questão da experiência, né? Você vai ficando mais velho, vai tendo experiência, e tem coisas que você vai compreendendo porque você passou, que as pessoas mais novas não passaram. Ou talvez pessoas que, independente de idade, mas pelo simples fato de não ter vivido a mesma dinâmica de vida de que você, então faz com que ela não entenda isso, e você entenda ou não, certo? Então, é a questão da visão da interação, tá? E ele vai falar que isso é importantíssimo. Agora, é interação entre o quê? É interação entre duas coisas importantes. É interação entre o indivíduo e a cultura, tá? Então, para que o ser humano se desenvolva, tem que acontecer, certo? A relação entre humano e cultura humana. E aí o ser humano, com esse envolvimento, ele se desenvolve enquanto ser humano. Aí você pode se perguntar, Eugênia, mas tem como acontecer ao contrário? Tem. Lembra da história das meninas a Kamala e a Mala? A Kamala e a Mala, elas foram isoladas da relação da sociedade. E elas começaram a se envolver com a relação dessa sociedade animal. Olha só, como elas não se envolveram com a cultura humana, elas absorveram e se desenvolveram com a cultura dos lobos, a cultura de um animal. E por isso que o cérebro, a fisionomia, certo? O processo de fala e simbolismo se adaptou ao processo dos lobos e não do processo humano. Então, a interação entre indivíduo, certo, e cultura é fundamental para formar o indivíduo humano, certo? Esse ser diferenciado, superior aos animais, tá? Bom, isso é o interacionismo no Vygotsky. Esses pontos que eu coloquei são importantes para você entender de começo que é o Vygotsky. Já dá para você fazer um trabalho com isso, com tanta informação, certo? E agora a gente vai falar no próximo vídeo, eu vou dar um spoiler para você aqui. No próximo vídeo a gente vai falar de coisas importantíssimas, que é a visão do desenvolvimento infantil, que a gente já vai ampliar então essas visões que a gente falou aqui, certo? Mas fica aqui para você um pouco sobre interacionismo, um pouco sobre o Vygotsky e pontuações importantes sobre o pensamento interacionista, o pensamento do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento no Vygotsky. Fala pessoas, beleza? Eu sou o Eugênia e você está no Bora Mundo. Quer saber como é que escreve meu nome? Tá aqui na descrição. E hoje nós vamos falar sobre psicologia. Chegamos em Vygotsky, nós já estamos falando em Vygotsky, como você já sabe. Se você não sabe é porque você não conhece o canal. Tem um monte, tem mais de pra lá de 50 vídeos de psicologia.
eu estou explanando conteúdo do livro Psicologia, certo? Então vem aqui na descrição que vai ter os livros. E eu vou deixar o link aqui, ó, do card que tem todos os vídeos. E você pode escolher todos os vídeos e tem os temas separados, tá certo? Hoje nós vamos falar do Vygotsky e do desenvolvimento aqui da psicologia em Vygotsky, tá certo? O que nós vamos falar hoje é a estrutura da psicologia em Vygotsky, tá certo? O que você precisa entender hoje nós vamos falar sobre o que é mais importante para o Vygotsky e como ele pegou esse ponto e fundou a sua visão psicológica do desenvolvimento humano, certo? Isso é importantíssimo. Nós já falamos do Piaget, tudo que você precisa saber de base do Piaget, e agora a gente está com o Vygotsky, tá certo? Pega do primeiro vídeo do Vygotsky que vai ser melhor. Vem comigo. Já faz as suas anotações aí, porque hoje tem bastante coisa, são várias folhas, tá? Antes de tudo, aqui embaixo tem os links dos livros que eu indico para você estudar. Dá uma olhadinha nos nomes, clica lá e compra pelo link da Amazon aqui no canal. Vamos lá, galera, é o seguinte, a gente vai falar agora do Vygotsky. Eu já quero começar com a ideia central do Vygotsky. A ideia central do Vygotsky tem 3 pontuações importantes, tá? A primeira é o seguinte: história da sociedade e desenvolvimento humano, tá? O Vygotsky, ele acreditava que o desenvolvimento humano, todo o processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento físico, desenvolvimento psíquico, mental, tem a ver com a questão da história, do desenvolvimento histórico. A história vai se desenvolvendo e nós somos o que somos porque a história se desenvolve, a história vai para frente. E como os seres humanos, eles constroem a história e eles vão para frente com a história, eles são resultados disso. Olha que coisa bonita, não? Então, Vygotsky acreditava que não tem como você olhar para o ser humano sem você olhar para a história, né? A história que conta quem é o ser humano, a história que conta como o ser humano se desenvolveu da forma que se desenvolveu, certo? Isso é o primeiro ponto. Isso aqui é interessante, que ele vai falar que o desenvolvimento da criança até virar um adulto acontece num sistema onde a criança, ela vai ter uma interação com o adulto, tá certo? E essa interação com o adulto vai fazer com que ela simbolize, com que ela aprenda a linguagem, com que ela desenvolva a linguagem, tá certo? E essa troca entre criança e adulto que vai fazer a criança aprender e se desenvolver. Agora, qual uma coisa interessante? Esse adulto, ele está embutido dentro da história. E esse adulto, ele está embutido dentro de uma cultura. Logo, as informações que ele vai trocar com essa criança vão levar para essa criança o quê? Essa cultura desse adulto, certo? Exemplo simples, uma pessoa que fala outra língua vai criar uma criança, por exemplo, de um outro país que não fala a língua dela. Essa criança vai aprender a língua do pai, no caso, ou né? Porque como ela vai estar interagindo e ela vai estar aprendendo por meio dessa troca, essa outra língua, ela vai começar a desenvolver essa outra língua. Calma, não fique desesperado, eu vou falar ponto a ponto isso, fica aqui, tá? Então, essas coisas são importantes na psicologia do Vygotsky. E agora nós temos que entender que acontece uma coisa importante aqui, ó, que são as respostas dos processos naturais. O Vygotsky diz que essa interação entre eu e você, entre o adulto e a criança, vai gerar essa daqui, ó, essa resposta dos processos naturais, certo? Existe um processo natural que é o processo de comunicação. É o processo de comunicação entre o adulto e a criança, porque a criança vai nascer inserida em um grupo de adultos, certo? Nesse processo existem algumas coisas, como por exemplo, as reflexões, existem as reações, que são os estímulos-respostas, né? Reações que a criança tem e que o adulto também tem, tá certo? E nós temos aqui os processos biológicos. Esses 3 aqui, ó, reflexão, as reflexões, certo? As reações e os processos biológicos, eles são essas respostas, como ele diz aqui, dos processos naturais. As primeiras coisas que nós fazemos com as crianças envolvem isso daqui. Existem essas reflexões, tá certo? Existem essas ações, certo? Entre você e entre a criança. E existe o processo biológico. Tudo isso vai dando características, e são características para o desenvolvimento dessa criança, tá? Ela vai absorver informação
e ela tem todas essas características como desenvolvimento. Tá entendido? Acho que ficou claro, né? E o que vai acontecer? Nós temos essa interação. Depois a gente vai entender que vai passar um outro processo por Vygotsky, que é o seguinte, é o processo psicológico complexo, tá certo? E é o seguinte, esse processo psicológico complexo, ele é transmitido na interação com adultos, tá? Isso aqui é importante porque nós precisamos entender que essa complexibilidade que nós temos, que é essa quantidade de informação que traz pra gente a cultura, a linguagem e o entendimento intelectual, desenvolvimento intelectual, ele vai vir da interação da criança com o mundo. E essa interação da criança com o mundo, em 100% praticamente das vezes, ela vai vir da comunicação da criança com o adulto, que vai levar para essa criança, de novo, essa cultura construída historicamente. Certo? Então, isso daqui é importante que vai acontecer. Esse processo aqui que vai acontecer psicológico complexo, para você não sabe o que é esse processo psicológico complexo, volta no vídeo anterior, vou deixar aqui no card, ó, clica, vê lá o vídeo anterior, que lá eu explico o que é isso pro Vygotsky, tá certo? Vai acontecer uma primeira ação nessa interação entre criança e adulto, certo? Vai acontecer essa primeira interação que é os processos, isso você precisa entender bem, interpsíquicos. O que é isso? É o partilhamento, são as questões partilhadas entre pessoas, tá? Então, quando a criança, ela começa a se desenvolver, ela e o adulto, vai acontecer uma ação entre esses dois. Esse processo é esse processo famosinho aqui que o Vygotsky vai usar muitas vezes na teoria dele, que é o interpsíquico. Que é o quê? Que é essa troca simbólica e dentro da linguagem, certo? Que vai acontecer entre eu e a criança, entre o adulto e a criança. Então esses símbolos que vão sendo trocados, tá certo? Eles são símbolos interpsíquicos. Eles vêm da minha psique, eles vêm do meu conhecimento, eles vêm da minha questão mental, eles vêm da minha organização mental para a criança, certo? Então, vocês vão entender passo a passo, vem comigo. Então, todo o meu conteúdo mental, parte dele vai ser passado para a criança. E ela também vai passar o conteúdo que está sendo construído para nós. Essa troca de conteúdo é a ação interpsíquica para o Vygotsky. Isso daqui para o Vygotsky é fundamental e é uma das primeiras ações que vão ser responsáveis pelo montar psicológico das pessoas, pelo montar psicológico de uma sociedade e pelo desenvolvimento psicológico de um grupo. Certo? Tá entendendo o movimento que o Vygotsky tá construindo? O Vygotsky aqui, ó, ele tá explicando pra gente, resumidamente, quais são os movimentos que vão construir a nossa psique, que vão construir, na verdade, o nosso psicológico, certo? Isso é o movimento pro Vygotsky, tá? Prestem atenção que é muito importante. Depois disso vai acontecer um novo movimento, que é o movimento seguinte, tá? Que é o seguinte, vai acontecer um processo, ó, primeiro é o interpsíquico, entre eu e você. Depois vai acontecer o processo intrapsíquico, ó, interiorização, certo? Esse daqui é uma coisa importante para o Vygotsky. Depois que acontece a troca, eu pego tudo isso que veio para mim e vou trabalhar ele dentro de mim agora, certo? Então a gente teve uma troca interpsíquica, certo? Vocês vão entender o que é essa troca interpsíquica. E agora o outro movimento é: eu vou fazer isso interpsiquicamente. Isso que eu aprendi veio para dentro da minha cabeça, isso vai sofrer uma transformação e eu vou me utilizar dessa informação. Então vai acontecer um movimento intrapsíquico, intra, de dentro, certo? Isso é um movimento para o Vygotsky. O que a gente entendeu então aqui da ideia da cultura? O primeiro ponto que nós vimos até aqui foi: a cultura, certo, vai ser passada num processo de troca de linguagem, de troca,
entre a criança e o adulto, acontece uma ação interpsíquica de troca dos dois, certo? E depois uma ação intrapsíquica, intrapsíquica, onde isso vai se transformar aqui dentro da criança e vai se transformar em algo, em algum símbolo, em parte da linguagem, certo? Tudo isso é para passar a cultura de um para o outro, certo? Próximo ponto que nós vamos ver aqui então é o desenvolvimento da fala, que também é muito importante, certo? Fala pessoas, beleza? Esse aqui é o vídeo sobre a psicologia na visão do Vygotsky. A gente está falando sobre estruturas da psicologia em Vygotsky. Esse é o vídeo 2. Se você não viu o vídeo 1, o card está aqui em cima. Clica, vê um, vem pro 2, tá? O 1 tem uns 11 minutos, é um vídeo curto que é feito para você anotar, que são informações importantes e delicadas. Vamos pro vídeo 2. Nesse vídeo 2 aqui é o seguinte, a gente vai falar sobre o desenvolvimento da fala. Lá no primeiro a gente falou da ideia principal do Vygotsky, tá? E eu dei uma construída sobre a ideia principal do Vygotsky, sobre como é que a cultura passa para a criança. E agora nós vamos ver sobre o desenvolvimento da fala, que é o próximo passo, tá certo? Vamos lá, então a gente vai ter a questão dos aspectos verbais e motores, tá certo? O Vygotsky tem uma pontuação que ele diz que em primeiro momento, nas suas pesquisas, ele percebe que essa relação aqui motora e de fala, né? Essas reações verbais é o seguinte, elas são assim misturadas, elas ainda não têm um uso determinado, elas ainda não têm um espaço determinado e elas vão aparecer no processo de vida da criança, no momento da criança mais nova, quando ela está desenvolvendo a linguagem ainda, de uma forma muito misturada. E tem um exemplo interessante para você entender isso, que é um exemplo cotidiano muito legal que eu coloquei aqui, certo? Olha lá, exemplo, você oferece algo para a criança sem mostrar para ela, certo? E você pergunta para ela, você quer? A criança, geralmente de 1 ano mais ou menos, que está verbalizando pequeninas palavras, não, lá, oi, né? Expressões que não tem diretamente ali um conceito para o adulto. Então você esconde e fala, você quer papá, por exemplo? Ela fala, não. E aí você pode entender que ela não quer o papá, só que quando você pega o papá e dá para ela, e você começa a dar comida para ela, você fala assim para ela, com o papá na mão, você quer o papá? Ela olha para você e fala, não, né? O que isso significa? As ações da criança, essa mistura do processo motor, de movimento do corpo, está desligada ainda dos processos verbais de fala, né? Por quê? Porque nesse momento, o que ela fala não tem significado junto com as ações, junto com as coisas. Isso vai ser montado no processo, naquela troca interpsíquica que nós falamos no vídeo anterior. Isso vai ser montado, vai ser dado o conceito, a ideia, vai ser dado o significado nessa troca interpsíquica. Ui, o que é interpsíquica que você está falando? Vai no vídeo anterior, que lá eu explico, certo? Então, essa é a primeira questão do Vygotsky para o desenvolvimento, sobre o desenvolvimento da fala, certo? Então nós temos esse primeiro passo para o Vygotsky, só que esse primeiro passo tem um traço muito interessante, tá certo? Tem os traços, né? O primeiro traço que vai aparecer nisso é o traço demonstrativo, tá certo? E o que é isso? É quando ela começa a indicar o que está fazendo, tá? Isso a gente vê nas crianças de uma forma cotidiana, né? Ela começa a indicar. Então ela vai pegar esse primeiro momento da fala que é desconstruída, que não tem um significado, e nesse segundo momento vai acontecer os traços, né? Que são de demonstração. Ela vai começar a fazer exatamente esse movimento de indicar, né? Então olha o seguinte, que isso aqui é interessante. É um movimento onde ela começa a indicar, por exemplo, isso vai expor os desejos dela, alguma coisa que ela quer pegar, certo? Então ela tá lá e ela quer pegar alguma coisa. A gente tem um exemplo muito bom aqui, que é o seguinte, olha só exemplo. Ela quer o pão, aponta para o pão e diz esse, né? Ela aponta para o pão e diz esse. Nesse momento, você vê que a linguagem dela, a verbalização, começa a adquirir algum sentido, tá certo? Ela aponta, ela criança e diz esse.
O que o Vygotsky vai dizer, que nós já entendemos anteriormente, para ela fazer esse movimento de esse, é porque ela já absorveu esse movimento e formou mais ou menos o sentido de que quando eu aponto é porque eu estou apontando aquilo que eu quero. Isso nela ainda está meio frouxo, vai ser mais determinado, isso vai ser mais definido, vai ser afinado. E como é que isso vai ser afinado? Quando ela fala esse, e ela vai passar essa fala para um adulto. E esse adulto é o adulto que vai firmar aquela fala, que vai significar esse apontamento dela. Porque quando ela fala esse e ela aponta para o pão, o adulto pega o pão e confirma esse e dá o pão para ela começa a assimilar de que esse apontamento, esse movimento, junto com essa verbalização, indica realmente o desejo dela naquilo, no objeto, sobre o objeto. E o adulto vai dar o pão para ela, ele vai então responder a essa verbalização, a essa ação, certo? Quando ele responde positivamente, ela vai ver que realmente aquela verbalização e aquela ação faz com que ela obtenha o que ela queria. E aí é um momento importante, onde a verbalização e onde as ações elas começam a andar juntas. Diferente daquele primeiro movimento que a gente viu, onde a verbalização está de um jeito e as ações estão de outro, certo? E aqui a gente tem dois pontos importantes, né? Que é o quê? No primeiro movimento, ela vai distinguir para os outros, certo? Então o que a gente está vendo? A criança distinguindo para os outros, para mim e para ela. E depois a criança vai começar a distinguir para ela mesma, para si mesma, tá certo? Ela vai fazer distinção. Isso que é importante. O primeiro momento, ela faz essa troca. E depois ela vai começar a distinguir para ela mesma, certo? E aqui nós temos uma frase muito importante para a gente explanar melhor essa ideia. Olha aqui. A fala vai deixando de ser um meio para distinguir o comportamento dos outros, certo? E vai adquirindo a função de autodireção. Então, qual é o primeiro momento? A gente tem um comportamento do outro. A criança, ela quer um pão. Como ela não pode pegar um pão, porque ela não tem um pão acessível, ela desenvolve essa linguagem para movimentar quem? O outro. Por quê? Quem pegou o pão? Foi ela ou foi o adulto? Foi o adulto. Então, ela está direcionando o quê? O outro, certo? Ela vai começar a se autodirecionar num próximo momento de desenvolvimento dessa sua verbalização, dessas suas ações motoras, tá? Nesse próximo movimento. Nesse próximo movimento a gente já vai abrir aqui um novo assunto, que é fala e ação. A gente vai entender melhor um pouco como é essa ideia de fala e ação para o Vygotsky, quando ela já começa a amadurecer um pouco, certo? Dois pontos importantes. O primeiro é o desenvolvimento independente. O segundo é a conversão, tá? Desenvolvimento independente. Esse desenvolvimento independente, ele é o quê? É o momento onde ela começa a expor a verbalização dela, começa a expor as ações dela, e aí que está interessante. Nesse momento, quando ela faz essa autodireção, ela está fazendo esse movimento independente, né, de autodireção. O que é essa autodireção? É onde ela fala, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, eu não gostei disso, ou eu vou no banheiro, né? Ela está se autodirecionando. Não só se autodirecionando verbalmente, mas isso é um resultado do que ela está pensando. Ela já está começando a entender que essa fala autodireciona ela, certo? Isso é muito importante. E na conversão, nós temos o desenvolvimento intelectual, né? Certo? O que vai acontecer em toda essa troca de fala? O que vai acontecer com esse simbolismo todo? Vai acontecer o desenvolvimento intelectual, tá certo? Que são aqui, como o Vygotsky diz, formas puramente humanas de inteligência, né? Como assim formas puramente humanas de inteligência? Esse primeiro movimento por Vygotsky, que é esse movimento de troca interpsíquica, certo? Onde eu levo minha cultura para a criança e aonde eu significo e ressignifico a verbalização e a ação da criança, essa troca é isso daqui. Esse desenvolvimento é isso daqui. São as formas puras de desenvolvimento da inteligência, né? Quer dizer, antes de qualquer coisa,
nossa inteligência vai começar a amadurecer e os primeiros traços são esses caminhos de desenvolvimento da verbalização, desenvolvimento do sistema motor dentro de uma troca interpsíquica. Olha que louco, certo? Pontuação importante aí, nós temos o primeiro, né, a primeira ação, que é o desenvolvimento independente, temos o segundo, que é a conversão, que vai ligar e desenvolver essa questão da inteligência, tá certo? E nós temos o terceiro ponto, que é a fala acompanhando a ação, quer dizer, agora a gente tem a fala, mas ela já acompanha a ação. Lembra no primeiro exemplo, a criança quer o pão e ela vai aprendendo e vai ligando. Vai ter um momento em que a fala vai acompanhar a ação. Vixe, galera, desculpa. Eu não sei onde está a minha água. A fala vai acompanhar a ação, tá certo? E a fala vai determinar a ação. Quer dizer, não só vão deixar de ser juntas, como a fala ela vai ser principal. Ela vai ser mais importante do que a ação, certo? E aqui nós temos uma coisa interessante, que a fala vai dirigir, vai determinar e vai dominar o curso da ação. Como exemplo, eu coloquei uma frase aqui. Eu vou para casa. Então, antes de você ir para casa, a frase já está direcionando o que você vai fazer. Ela já está determinando o que você vai fazer, tá certo? E te dirigindo. Eu vou para casa, certo? Então, essa é a terceira fase. É a fase onde a verbalização acompanha a ação e ela vai realmente dominar essa ação, certo? Bom, outro ponto importante que nós vamos abrir agora é o plano das interações. Galera, agora isso aqui é importante, porque olha só, é uma folha onde eu vou explicar, onde o livro explica pra gente, o livro Psicologias, que está aqui na descrição, para você comprar, como é que a psicologia, o que é a psicologia e como a psicologia humana surge para o Vygotsky, isso é importante, certo? Vamos lá. Aqui ele vai falar sobre o desenvolvimento das interações. Eles funcionam como? Primeira coisa para o Vygotsky. Existe o sujeito, a pessoa, certo? Tá aqui a pessoa, tá? Essa pessoa vai ter uma ação compartilhada. Olha, explicando direitinho a psicologia do cara. Uma ação compartilhada. Essa criança, ela vai apresentar um movimento para indicar um objeto. O próximo passo é uma interpretação. O adulto vai interpretar, certo? Essa ação da criança com essa verbalização da criança. E quando ele interpreta, ele entende que ela quer obter aquilo que ela está apontando ou que ela está de alguma forma verbalizando, certo? Isso é o primeiro movimento. Isso daqui é a forma de interação inicial para o Vygotsky. O ser humano, ele vai passar pelo primeiro processo de interação, principalmente interação inteligente, que é com a linguagem. Caraca, eu preciso pegar um copo d'água para beber, que eu tô ficando sem voz. Pronto, água tomada. Eu tava ficando sem voz, hein? Água tomada. Ó, é o seguinte. Nós temos, então, esse primeiro processo. O que é esse primeiro processo para o Vygotsky? De novo, para você anotar bonitinho aí, tá? A criança vai nascer. Eu, Udney, tenho uma cultura. Você aí tem uma cultura. Quem que te deu essa cultura? O processo histórico, certo? Então você tem essa cultura na sua linguagem, na troca interpsíquica, você passa essa cultura para a criança, que é um pequenino novo ser humano que vai se desenvolver absorvendo essa cultura e lá dentro, intrapsiquicamente, causando algumas modificações disso que ele está aprendendo, certo? E por isso que cada humano é um diferente do outro, porque nós fazemos essa transformação dessa ideia. E então é esse movimento de troca que é exatamente o plano de interação. Esse daqui é o alicerce da base da teoria do Vygotsky. E vai ser o alicerce do desenvolvimento psíquico de cada um, certo? Vamos lá. Vamos falar agora de um ponto importante, que é o movimento que afeta o adulto, tá? Aí aqui tem outro exemplo
que eu tô tentando desenhar esse exemplo aqui pra você, falando ponto a ponto, porque é uma coisa que quando você entender, já era, certo? É o seguinte, expressões verbais, certo? Pro adulto, o adulto interpreta, e aí surge a ação da criança. A ação da criança vai ser a fala e a ação que ela aprendeu com aquele adulto, que confirmou aquela fala e com aquela ação e deu um significado para aquilo, certo? É basicamente isso, então, que eu posso resumir para você sobre o que nós falamos agora, em poucas palavras, certo? E o que tem isso a ver, então, com a função psicológica de cada um? Por que essa é a psicologia do Vygotsky, né? E nós vamos entender aqui. Porque é o seguinte, olha só. O Vygotsky vai falar que as nossas funções psicológicas, essas funções psicológicas que estão na nossa cabeça, certo? Elas são resultados do quê? Porque o Vygotsky ele não acredita que nós nascemos com algum traço psicológico. Esse traço psicológico a gente vai ganhando conforme a gente vai desenvolvendo e fazendo o quê? Essa troca nessa verbalização, nessa expressão motora, certo? De movimentos. Então, o Vygotsky não acredita que nós nascemos com alguma função psicológica. Ela vai se estabelecer depois quando o neném nasce e vai se desenvolvendo cada dia mais, certo? Então aqui nós temos o quê? O que é a psicologia, certo? Para o Vygotsky. Até agora nós estamos falando do desenvolvimento do ser humano para o Vygotsky, certo? Ele está falando, nós vamos desenvolver, vamos absorver uma história, vamos absorver uma cultura. E aqui agora é como a psicologia surge para o Vygotsky, certo? Aqui é o seguinte, olha só. Existe o plano de ação entre pessoas, certo? O que é esse plano de ação entre pessoas? São as ações que nós vamos trocar uns com os outros. Desde bebê, a minha linguagem com o adulto trocando a experiência cultural dele e impondo a mim, certo? Isso vai virar uma internalização. A gente vai internalizar, pegar isso que o adulto passou e vai internalizar de uma forma onde ela vai sendo modificada, essa internalização, certo? Tudo isso vai fazer o quê? Tudo isso constrói o funcionamento interno. Então ele diz que ao você rejeitar algo, ao você aceitar algo, ao você ser, sei lá, hoje racista com alguma coisa, ao você ser preconceituoso com alguma coisa, ou você aceitar algo de uma forma mais liberal ou não, tudo isso, essa sua forma psíquica, essa sua forma sentimental que vem da questão da psique, da sua mente, né? Tudo isso, esse seu modelo psíquico, essa sua psicologia pessoal, certo? Essa forma psicológica de você ser é resultado dessa interação que tem como base uma cultura dos adultos que criam esta criança, certo? E essa é a base da teoria do Vygotsky. Interpsiquismo e intrapsiquismo, certo? Vamos resumir? Pode ter sido meio... né? Mas é porque o Vygotsky é muito doido, é muito da hora. Em resumo, nós temos uma psicologia, você tem o desenvolvimento da sua psicologia, certo? Você tem o desenvolvimento psicológico do seu cérebro, das suas ações, do seu comportamento, do seu sentimento, das suas emoções, certo? E tudo isso você adquire de um outro, tá? Você não nasce com essas coisas para o Vygotsky. Você adquire com outro. Em que momento? Na troca. Em que momento específico do desenvolvimento humano? Olha, desde que o ser humano é capaz de trocar símbolos, motores com a mão e linguagens verbais. Isso vai se desenvolvendo, a troca vai acontecendo, a troca vai fortalecendo e isso vai dando para você características da sua psicologia, certo? É isso. Espero que você tenha entendido. O Vygotsky é muito rico, a teoria dele é muito bacana. Por isso que o nome é a teoria interacionista, porque o foco do desenvolvimento psicológico está dentro das relações, das interações, certo? Então as interações que fazem surgir o desenvolvimento do ser humano e
a psicologia do ser humano, certo? O nosso posicionamento psicológico, né? O nosso psicológico. Você quer ver uma ideia ao contrário? De como que, se essa interação for uma interação diferente, nós deixamos de absorver a cultura humana e absorvemos outra cultura? Por exemplo, se nós formos criados por lobos, nós vamos viver que nem lobos? Vem aqui no card aqui em cima, As Meninas Lobo. É um vídeo que bomba aqui no canal, vê também, que é o seguinte, eu falo lá exatamente sobre isso. E quando o ser humano não tem essa entre-relação com o próprio ser humano, ele vira o quê? E se ele tiver essa troca de cultura com um animal, será que ele consegue se transformar culturalmente nesse animal? Isso que eu falo lá nas Meninas Lobo, que eu posso falar é sim, ele se transforma nesse animal. Então clica e vai lá ver o vídeo, certo? Espero que você tenha entendido. Sim, eu repeti várias vezes a mesma ideia, porque é necessário para você entender direitinho como surge a psicologia e como o ser humano se desenvolve para o Vygotsky, certo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Tem vídeo pra caramba de psicologia aqui, de pedagogia, tem muita coisa bacana. Vai aparecer os vídeos no final da tela, tem os cards que eu apontei. Tem livro e link aqui embaixo para você clicar e comprar os seus livros pela Amazon para ajudar o canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.